Áudios grátis para concursos. Lei nº 4.737, institui o Código Eleitoral. Artigos 98 ao 116. Artigo 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições. I. O militar que tiver menos de 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo. Segunda, o militar em atividade com 5 ou mais anos de serviço ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse particular, vide Constituição artigo 14, inciso 8º, e terceiro, o militar não excluído e que vier a ser eleito será, no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado. Parágrafo único. O juízo ou tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido, quando lançar a candidatura. Artigo 99. Nas eleições majoritárias poderá qualquer partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado, desde que o outro partido e o candidato o consintam por escrito até 10 dias antes da eleição, observadas as formalidades do artigo 94. Parágrafo único. A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro promovido, podendo o partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o registro. Artigo 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral, até 6 meses antes do pleito, reservará para cada partido, por sorteio, em sessão realizada com a presença dos delegados de partido, uma série de números a partir de 100. Inciso 1º. A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos partidos com antecedência mínima de 5 dias. Inciso 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos sortearão, por sua vez, em cada estado e município, os números que devam corresponder a cada candidato. Inciso 3º. Nas eleições para deputado federal, se o número de partidos não for superior a 9, a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro partido corresponda o número 101, ao do segundo partido 201, e assim sucessivamente. Inciso 4º. Concorrendo 10 ou mais partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1101, de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre 4 algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2001 a 2100, para reiniciá-la em 2101, a partir do 10º partido. Inciso 5º. Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as séries correspondentes aos deputados estaduais e vereadores, observando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre número de 4 algarismos. Artigo 101. Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento do registro do seu nome. Inciso 1º. Desse fato, o presidente do tribunal ou o juiz, conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro o nome cancelado, observadas todas as formalidades exigidas para o registro e desde que o novo pedido seja apresentado até 60 dias antes do pleito. Inciso 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato vier a falecer ou renunciar dentro do período de 60 dias mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substituí-lo, se o registro do novo candidato estiver deferido até 30 dias antes do pleito. Serão utilizadas as já impressas, computando-se para o novo candidato os votos dados ao anteriormente registrado. Inciso 3º. Considerar-se-á nulo o voto dado ao candidato que haja pedido o cancelamento de sua inscrição salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior, infine.
Inciso 4. Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número anteriormente dado ao candidato cujo registro foi cancelado. Inciso 5. Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapos, tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as substituições e indicações se processarão pelas comissões executivas. Artigo 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediatamente comunicados aos tribunais regionais e por estes aos juízes eleitorais. Capítulo 2. Do voto secreto. Artigo 103. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências: I. Uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior. Segunda, isolamento do eleitor em cabine indevassável para o só efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e, em seguida, fechá-la. Terceiro, verificação da autenticidade da cédula oficial à vista das rubricas. Quarta, emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem que forem introduzidas. Capítulo 3. Da cédula oficial. Artigo 104. As cédulas oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra. Inciso 1. Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem determinada por sorteio. Inciso 2. O sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiência presidida pelo juiz ou presidente do tribunal, na presença dos candidatos e delegados de partido. Inciso 3. A realização da audiência será anunciada com 3 dias de antecedência, no mesmo dia em que for deferido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido ser intimados por ofício sob protocolo. Inciso 4. Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte ordem. E, se forem apenas 2, em último lugar. Segunda, se forem 3, em segundo lugar. Terceiro, se forem mais de 3, em penúltimo lugar. Quarta, se permanecer apenas um candidato e forem substituídos 2 ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. Inciso 5. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência e indique a sigla do partido. Inciso 6. As cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. Capítulo 4. Da representação proporcional. Artigo 105. Revogado pela Lei nº 14.211, de 2021. Artigo 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 107. Determina-se para cada partido o quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021. Artigo 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10%, do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Artigo 109.
os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. E, dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais cabendo ao partido que apresentar a maior média dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Segunda, repetir-se-á a operação para cada dos lugares a preencher. Terceiro, quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso I deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Inciso 1. O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. Inciso 2. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Artigo 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. Artigo 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021. Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária. E, os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. Segunda, em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo artigo 108. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para findar o período de mandato. Título 2º. Dos atos preparatórios da votação. Artigo 114. Até 70 dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requererem inscrição como eleitor, ou transferência, já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para a entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. Parágrafo único. Será punido nos termos do artigo 293 o juiz eleitoral, o escrivão eleitoral, o preparador ou o funcionário responsável pela transgressão do preceituado neste artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. Artigo 115. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional, até 30 dias antes de cada eleição, o número de eleitores alistados. Artigo 116. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto no artigo 250, inciso 5º pelo rádio e televisão, bem assim por meio de cartazes afixados em lugares públicos, dos nomes dos candidatos registrados, com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador. Clique no sininho abaixo e inscreva-se no nosso canal para receber os próximos artigos desta lei. Pedimos também que você curta e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer.